Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente para levar informação e prestação de serviço para você. Hoje, quarta-feira, dia 25 de março de 2020. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui conosco. E nós temos um lema: só voa alto quem não tem medo de cair. Mesmo com essa pandemia que assola todo mundo, deixa todo mundo preocupado. Aliás, existem muitos culpados, né, em promover o terror, o pânico a essas pessoas. E desde o início eu estou aqui neste programa dizendo a todos vocês: mantenham a calma, não se desespere, siga corretamente as determinações de lavar as mãos. Enfim, tem coisas que fogem do nosso controle. Se você está numa empresa e o seu chefe, o seu diretor determinou que você fique em casa, é uma determinação. Você não pode exigir em ficar na empresa. Siga as determinações. Se nós cumprimos aqui na Terra as leis dos homens, obviamente nós vamos seguir as leis de Deus da mesma forma. Mas Deus é bem claro, né? Devemos seguir as leis de Deus e também as leis da Terra, desde que não prejudique o nosso espiritual. É a nossa mensagem de hoje. Vem para cá, para a gente falar um pouquinho sobre o que vai acontecer em São José dos Campos, né? Por conta dessa quarentena, o transporte público passará a funcionar no horário de sábado, que é menos ônibus, né? Porque tem menos demanda. Houve queda, portanto, aí, né, no número de pessoas circulando de um lado para o outro, e a medida visa atender os moradores que ainda usam o transporte coletivo para garantir aí o seu deslocamento de um lado para o outro. Mas quem vai falar com a gente a respeito disso é o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães. Agradeço mais uma vez. Quero agradecer a Prefeitura de São José dos Campos, a Prefeitura de Caraguatatuba, Prefeitura de São Sebastião, Prefeitura de Taubaté, a Prefeitura de Ubatuba, na pessoa do prefeito Sato também, e São José dos Campos, né? Nossa parceira aqui, vivemos, né, juntos sempre, e nós temos que levar a tranquilidade a essas pessoas que porventura estão em suas casas, confinadas, para passar essa fase do coronavírus. E eles querem notícia, eles querem saber o que vai acontecer na cidade deles. Por isso que eu prezo muito aqui no programa em falar do nosso quintal, né? Hoje eu vinha ouvindo uma rádio aí, me deu nojo de ouvir. Tanta coisa, tanta prestação de serviço a ser colocada para as pessoas que estão em casa e eles discutindo a vida particular do presidente. Que mundo é esse, né? Bom, vivemos num mundo de livre-arbítrio. Cada um fala aquilo que acha que deve falar. Secretário Paulo Guimarães, muito boa tarde, muito obrigado pela atenção. Conta pra gente, secretário, o que vai mudar com esse novo decreto, né, para as pessoas não saírem de casa? Caiu a demanda, mas ainda existem pessoas utilizando o transporte coletivo, secretário. Boa tarde, Tony. Boa tarde aí para os telespectadores do Vale Urgente. Obrigado aí pelo espaço e de estar podendo esclarecer essas dúvidas aí da população. O que aconteceu dos últimos dias para cá, né, conforme foram evoluindo tanto a proliferação do vírus, né, essa identificação, as estatísticas, como a própria postura dos nossos governantes. A gente teve um decreto estadual e um decreto federal que decretou a calamidade pública, estado de calamidade pública no país, e o decreto agora municipal, que saiu segunda-feira, reconhecendo esse estado de calamidade. A gente foi muito afetado no transporte público, em dois aspectos principais. Primeiro, a própria queda na demanda, né, de passageiros, as pessoas que são transportadas no transporte público. A gente teve uma queda aí nos últimos dias de 70% a 80% no número de passageiros, e a nossa ideia inicial era manter a operação no transporte público, né, a operação que a gente chama de operação de dia útil, mesmo com essa queda no número de passageiros, para reduzir a ocupação dos ônibus, né, até atendendo aí as recomendações aí dos órgãos de saúde. Mas o que aconteceu é que o próprio sistema foi afetado com o afastamento de trabalhadores, né? A gente tem vários trabalhadores do sistema de transporte público, motoristas e cobradores, que têm 60 anos ou mais, ou que se enquadram nos grupos de risco, e também tivemos aí uma série de afastamentos médicos por sintomas de gripe que acabam gerando esse afastamento de 14 dias. Então, a mão de obra que opera o sistema de transporte público, ela acabou sendo afetada, e aí a gente viu essa necessidade em conjunto com as empresas e com o sindicato dos condutores. Isso é uma coisa
inédita que aconteceu na cidade, né? A gente conseguir fazer isso de forma organizada entre prefeitura, empresas e o próprio sindicato. A gente decidiu, no dia de ontem, reduzir a operação do transporte público para o que a gente chama de tabela de sábado. Então, a partir de hoje, os ônibus operam com os horários de sábado. Isso representa uma redução aí de cerca de 40% na frota disponível para transporte, com esse objetivo, né? Fazer essa adequação dessa frota, poder readequar a mão de obra para a gente continuar mantendo o atendimento e manter essa questão aí de movimentação da cidade para os serviços essenciais. Então foi isso que foi a base aí para a nossa decisão de fazer essa alteração no sistema de transporte público. Como é que o munícipe hoje, os usuários, né, do transporte coletivo, secretário, estão fazendo para validar os cartões? Isso é feito eletronicamente? Existe um site para que isso aconteça? Isso, na verdade, isso não teve alteração nenhuma, né? A gente consegue hoje fazer toda a recarga pela internet. A gente tem isso pode ser feito pelo aplicativo, pelo site do consórcio. Então isso a gente conseguiu ao longo do tempo, né, ao longo dessa gestão, a gente desenvolveu vários serviços eletrônicos para atendimento da população. Então um dos serviços foi disponibilizado, isso foi no início do ano passado, né, essa recarga por aplicativos. A gente tem outros sistemas de tratativas com a população de forma eletrônica, né, o próprio Pressbook para aquelas pessoas que ainda precisam fazer os seus processos na prefeitura. Então a gente está conseguindo, na medida do possível, tentar manter aí uma normalidade mínima. É lógico que a gente está numa situação de muita atenção, muito cuidado, mas a gente está tentando aí manter a cidade funcionando. Muito bem. A questão de higiene do ônibus, né? Se trata de um coletivo, obviamente as pessoas estão lá no interior e não vamos ter lá 2 ou 3, muito mais que isso dentro de um coletivo. Como a empresa está lidando com isso, secretário? Os ônibus eles estão sendo higienizados, né, de forma constante. A gente já tinha um processo de limpeza que era executado nos ônibus e agora isso foi reforçado com alguns produtos especiais, bactericidas e desinfetantes principalmente, que tem duração aí de 6 horas. Então, nas viagens, quando ele encosta no ponto final ou quando ele encosta no terminal central para fazer aquela parada e a renovação das viagens, tem uma equipe de manutenção que faz essa higienização e os próprios motoristas e cobradores estão recebendo aí kit de proteção individual, essencialmente o álcool gel, né? Isso está sendo feito também. A gente também tem nos pontos de ônibus um tratamento sendo feito pela equipe da Urban. A Urban agora que assumiu a manutenção dos nossos pontos de ônibus e reforçou desde o último sábado essa equipe de manutenção, fazendo também higienização dos pontos de ônibus. E a gente conta sempre também com a colaboração da própria população, tomando aqueles cuidados, né? Tossir no cotovelo, né? Não fazer aquela tosse exposta, quando for tossir, espirrar, usar o álcool gel de forma individual. Então a gente está tomando esses cuidados aí para preservar a saúde e a segurança, tanto dos passageiros quanto das pessoas que trabalham no sistema. Eu acho que a máscara também é fundamental para o motorista e também para o cobrador. Secretário, muito obrigado de verdade pela sua colaboração, né? Eu acho que a gente tem que usar o veículo de comunicação que nós temos, que é o Grupo Bandeirantes, a Band Vale, um veículo muito forte, para orientar as pessoas e deixar as pessoas tranquilas. Tranquilizar e não gerar pânico. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado e, de novo, parabéns, Tony, pela prestação do serviço aí, pelo posicionamento em relação ao que está acontecendo. Um grande abraço. Muito obrigado. Em São José dos Campos, a Guarda Civil Municipal e o Departamento de Fiscalização e Postura da cidade atuam com muita força em diversos pontos para garantir a tranquilidade da população e orientação também, o que é mais importante neste momento, né? O fato dos comércios não estarem abertos, o contato, né, com as pessoas é muito importante neste primeiro momento. Para falar sobre a ação da Guarda Civil Municipal, a gente vai ouvir aqui Elvis de Jesus, comandante da Guarda da cidade, que falou conosco e vai mostrar, né, a participação de seus homens, inclusive na saúde, enfim, nas escolas. Há necessidade de termos homens guerreiros como os da Guarda Civil Municipal, enfim, e também da fiscalização e todos os órgãos de emergência, em especial a Guarda. Boa tarde, Elvis. Boa tarde, Tony Blade. Boa tarde também à sua equipe técnica, à sua equipe de produção, aos nossos irmãos que estão aí no estúdio, fazendo aí os serviços de cameraman, a comunidade da região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte, aqueles que assistem o programa Vale Urgente. Elvis Jesus, inspetor regional DGCM e atual comandante da instituição. Quero passar para você em vídeo um breve relato
sobre as atividades, as duas principais atividades que estamos desenvolvendo neste momento na Guarda Civil Municipal de São José dos Campos. Primeiro, apoiando o Departamento de Fiscalização Municipal naquilo que é inerente às posturas do município. Por força de um decreto estadual e um decreto municipal, foi criada a quarentena e nós estamos garantindo a integridade dos fiscais que estão fazendo aí o trabalho de inspeção nos estabelecimentos comerciais e de serviços que não podem permanecer abertos na cidade, por conta aí da crise provocada pelo coronavírus. De outro lado, um processo logístico, um desenho logístico que é algo inovador para a Guarda Civil Municipal, que é garantir a entrega de forma eficiente, rápida e eficiente de vacinas H1N1 nas unidades básicas de saúde do município. Fizemos isso na segunda-feira de madrugada e fizemos hoje, lá pelas primeiras horas da manhã, garantindo assim a capilaridade na distribuição desse medicamento preventivo para a nossa população idosa. Tony, eu quero desejar a vocês um excelente dia, um dia maravilhoso diante de Deus. Nós temos fé, especialmente nós temos fé que Deus é muito maior do que qualquer crise, do que qualquer vírus, e deixou a ciência da medicina, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde para nos ajudarem, para cuidar da gente. Eu quero mandar um agradecimento especial às equipes do GAP, da Getan, à equipe Patrulha Maria da Penha, aos nossos operacionais que não estão medindo esforços no sentido de trabalhar e de produzir resultados melhores de controle social nesse momento crítico da distribuição das vacinas. O meu sincero, meu cordial abraço e respeitosa continência a todos os senhores que estão trabalhando. Tony, muito obrigado por permitir a presença da nossa instituição, da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, em seu programa que tem um alcance muito grande na nossa região metropolitana. Forte abraço, saudações. Muito obrigado. Pessoas competentes como Elvis no lugar certo. Continue, comandante. A gente vai para o intervalo, eu volto já.